E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2020, que fala sobre calorimetria. A questão diz o seguinte: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se... Bom, vamos entender de uma forma geral o porquê que a gente abaixa o fogo não só em panelas de pressão, mas em qualquer condição que a gente estiver cozinhando. Quando a água ela começa a entrar na fervura, a gente necessariamente baixa o fogo. E tem um motivo bem razoável, né? Que é o seguinte, deixa eu desenhar aqui só para a gente ter uma noção. Imagina que isso aqui então seja uma panela, tá? Dizer um pouquinho menor aqui, só dar uma organizada nessa panela e ok. Então imagina que isso aqui seja uma panela onde eu estou fazendo ali, sei lá, esquentando alguma coisa, esquentando uma água para fazer comida. Vamos supor que essa água que eu coloquei aqui, ela tá a uma temperatura inicial de 30 graus Celsius, tá? Vamos deixar uma temperatura razoavelmente alta aqui. 30 graus Celsius. O que vai acontecer? Eu vou deixar então ela em fogo alto. Vou deixar ela lá em fogo alto. E o fogo ele vai começar a dar calor para essa panela, para essa quantidade de água. E essa quantidade de água vai começar a aumentar a temperatura, tá? Durante esse processo, né, a gente poderia dizer que a quantidade de calor associada seria a quantidade de calor sensível, que até se a gente fosse calcular, seria calculado assim, que é a quantidade de calor associada à variação de temperatura da água. E aí a água vai subindo a temperatura. O detalhe é que quanto mais alta a chama aqui, mais rápido vai ser a subida de temperatura da água. Ela vai chegar na temperatura de ebulição mais rápido. Então manter o fogo alto nesse processo é interessante. Só que depois de algum tempo, isso aqui vai chegar na temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Quando chegar na temperatura, deixa eu botar aqui a cor azul. Quando chegar na temperatura de 100 graus Celsius, o que a gente sabe? Sabe que em condições normais, a água ela não vai subir mais essa temperatura e a gente vai começar a ter o vapor, né? A água vai começar a ebulir e se transformar em gás. E durante esse processo, a temperatura não sobe mais. A quantidade de calor que a gente associa aqui é a quantidade de calor latente, que é o quimolesa, né, que a gente usa ali. Massa vezes calor latente. O detalhe é que nesse processo a temperatura ela vai fixar em 100 graus Celsius e ela não vai mais subir. E o que determina o tempo de cozimento dos alimentos é justamente a temperatura. Então, como a temperatura vai se manter em 100 graus Celsius, a gente tem então que baixar, a gente acaba baixando o fogo porque não faz sentido a gente manter o fogo alto. Além dessa água secar mais rápido, o que não é interessante pra gente, porque isso vai acabar queimando a comida, a gente vai acabar gastando mais gás e o tempo de cozimento não vai mudar. Então o que a gente faz? A gente baixa a chama, deixa uma chama menor agora, a taxa de calor vai diminuir, o fluxo de calor vai diminuir, mas o tempo de cozimento vai se manter, porque desde que a temperatura se mantenha em 100 graus Celsius, tá tudo bem, né? Vai estar tudo certo. Então tu baixa o fogo para manter a fervura, mas gastar o mínimo possível de gás. Então, resumindo, a gente baixa o fogo porque a gente quer evitar um consumo de gás desnecessário, né, visando que não vai fazer diferença no tempo de cozimento final, porque a partir do momento que a água chegou em 100 graus Celsius, essa temperatura não vai mais subir. Vamos lembrar que a quantidade de calor latente está associada à mudança de estado da substância, e aí quando muda o estado, a substância fica numa temperatura constante, no caso a água, 100 graus Celsius. Tá, Massor, a questão fala de panela de pressão. O que muda numa panela de pressão? Na verdade, o que muda na panela de pressão é que a panela de pressão consegue fazer a água atingir temperaturas mais altas por causa do aumento de pressão lá dentro. Mas o princípio é o mesmo, né? A questão até fala, pode elevar a temperatura de ebulição da água. O que acontece? Vamos pensar no mesmo processo, só que dentro da panela de pressão agora. Ela tem lá então uma quantidade de água que eu coloquei.
a 30 graus Celsius como temperatura inicial, mesma história. E aí eu vou botar isso em fogo alto, vou começar a aquecer. A única diferença, como eu disse, é que quando eu boto na panela de pressão, o aumento de pressão lá dentro vai fazer com que a água fique mais quente do que 100 graus Celsius. Então o que vai acontecer? A água ela vai começar a esquentar, esquentar, esquentar. Ela vai chegar numa temperatura onde ela vai começar a ebulir, só que a pressão lá dentro vai aumentar. E aí vai chegar num ponto onde a pressão lá dentro vai estar tão alta que a gente vai começar a ter o gás então escapando, né? O gás saindo ali pelo chapéuzinho da tampa, né? Só que quando isso acontece, a temperatura lá dentro ela já está muito alta, a temperatura chega a, digamos, 140 graus Celsius, mais ou menos por aí, 130, 140. E aí nesse processo tu já tem uma ebulição muito grande da água. E a partir daí, quando o vaporzinho começa a sair, né, pelo chapéuzinho lá da panela, é porque mais ou menos a temperatura estabilizou, como numa panela convencional. A diferença é que ela estabiliza numa temperatura bem mais alta do que 100 graus Celsius. Mas a partir desse momento, a gente tem a ebulição da água lá dentro, a temperatura não vai mais subir, não vai subir além de 140 graus Celsius, então ela já chegou num platô, já chegou num limite, né? E não tem por que tu deixar o fogo alto, então o que tu faz? Tu vai lá e faz a mesma coisa, tu reduz o fogo, deixa eu duplicar esse fogo aqui, tu reduz o fogo, bota um fogo baixo de novo, e aí mantém a fervura, continua saindo ali o vapor, e a gente não tem um gasto desnecessário de gás. Então, panelas convencionais ou panelas de pressão, sempre é ideal baixar o fogo quando começar a fervura, porque isso não vai afetar o tempo de cozimento e tu vai ter uma boa economia de gás. Então, respondendo essa questão, a alternativa certa fica aí, alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!